Olá pessoal, hoje à noite que talvez você nunca tenha imaginado antes, mas você vai acordar como um samurai. Sabe aquela sensação de que você teria sido incrível vivendo em outra época? Então, aqui vai um pequeno spoiler. Se você tivesse nascido no Japão feudal, provavelmente já teria sido eliminado no primeiro teste físico, antes mesmo do café da manhã, que, aliás, nem existia do jeito que você está acostumado. Mas relaxa, porque hoje você só vai precisar ouvir, respirar fundo e se imaginar ali, sem nenhum risco real de levar uma flechada acidental. Aliás, flechas eram bem comuns, viu? Mas antes de continuarmos, curta e se inscreva no nosso canal. E como sempre, deixa nos comentários o que mais você quer explorar nessas viagens noturnas. Agora, você desperta antes do sol. Não porque colocou um despertador, mas porque, aqui, o dia não espera ninguém. O ar da madrugada ainda está frio, e você sente aquele cheiro leve de tatame antigo, palha seca com um toque de madeira. Um som suave de água correndo chega até você, talvez um pequeno riacho lá fora, ou alguém já enchendo baldes de madeira para começar as tarefas da manhã. A primeira coisa que você percebe é a calma. Uma calma tão profunda que chega a ser estranha, porque no seu mundo moderno ela quase não existe. Você se levanta devagar, e o tatame rende de um jeito aconchegante. Lá fora, o céu ainda está azul escuro, aquele tom que antecede o amanhecer. Enquanto você desliza a porta de papel, uma brisa gelada toca seu rosto, e por um segundo você pensa, ok, talvez eu tenha subestimado o frio do século XVI. O vilarejo onde você vive é pequeno, cercado por montanhas silenciosas, como aquelas paisagens de pinturas antigas que você já viu em algum documentário. As casas de madeira estão cobertas por uma camada fina de orvalhos, e ao longe, você vê uma fumaça suave subindo de uma cozinha comunal. Não existe barulho de carros, motores, vizinhos gritando, nada disso. Só pássaros acordando e alguns galos fazendo o trabalho que hoje seu celular faria. Você segue para fora com passos lentos. Sua roupa simples, um kimono de linho azul petróleo, cai sobre o corpo com um peso confortável. Você sente algo estranho. É o silêncio profundo do dever. Você não acorda e pensa o que vou fazer hoje. Você já sabe. Aqui, cada dia é guiado por obrigações construídas bem antes de você nascer. Enquanto o céu clareia, você caminha até um espaço aberto onde o treino começaria mais tarde. Mas, por hora, você só observa. O chão de terra batida está úmido, deixando marcas dos seus passos, e algumas espadas de madeira estão apoiadas num suporte improvisado. É curioso pensar que, mesmo que você ainda seja jovem, sua vida já está moldada por expectativas enormes. No Japão feudal, o papel de samurai não era exatamente uma carreira, mas sim um destino. E você simplesmente faz parte disso. Você respira fundo e fecha os olhos por um instante. O ar tem cheiro de mato úmido e fumaça distante. A sensação é estranhamente boa, quase meditativa. Você percebe que a natureza aqui não é cenário, é estrutura. Ela define os ritmos do trabalho, da agricultura, até das batalhas. Se chove, você treina na lama. Se faz sol, você treina no calor. Se neva, bom, você treina também. Não é como cancelar a academia porque está frio demais. Você observa um pequeno grupo de camponeses passando, carregando cestos de vime cheios de verduras recém-colhidas. Eles te veem, curvam levemente a cabeça e seguem em frente. Você sente a responsabilidade disso. Não é só respeito, é expectativa. Eles confiam em você para proteger aquela vila, aquela paz frágil. É um peso que, no fundo, você ainda está aprendendo a carregar. Uma curiosidade passa pela sua mente. Os samurais realmente tinham seus dias divididos entre treino, trabalho administrativo e rituais espirituais, e não ficavam só lutando como se fosse um videogame gigante. Na verdade, muitos deles raramente viam uma batalha de verdade. Isso não diminui a pressão, claro. Imagine treinar sua vida inteira, sem saber quando, ou se, você vai usar tudo aquilo. O céu começa finalmente a clarear, e o sol toca o topo das montanhas com um brilho dourado que parece sair de uma pintura. O frio diminui lentamente, e você sente seus músculos despertando. A paz do amanhecer, porém, dura pouco, porque a memória de tudo o que ainda precisa ser feito invade sua cabeça. Mas isso não te incomoda. Aqui, rotina e disciplina são como respirar. Você retorna para dentro da casa, onde uma refeição simples te espera,
Arroz, sopa leve de miso, um pouco de vegetais. Nada de pão, nada de café, nada de açúcar processado. Seu corpo funciona com combustível diferente. A comida é quente, suave, e você percebe algo importante. Ela não é feita para prazer, mas para sustento. E você realmente sente isso. Enquanto come, você ouve passos do lado de fora. É um dos instrutores do clã passando para verificar se todos já estão acordados. O som dos jeta, aqueles tamancos de madeira, batendo na madeira do corredor cria um ritmo que, curiosamente, te acalma. É constante, firme, confiável. Do tipo que te lembra que, quer você queira ou não, o mundo aqui funciona desse jeito. Sem atrasos. Sem desculpas. Sem só mais 5 minutinhos. Você sorri sozinho. É engraçado como, de repente, você entende porque muitos dizem que disciplina é uma forma de liberdade. Aqui, você não decide todo dia quem quer ser. Você já sabe quem é, e passa o resto da vida tentando estar à altura disso. Quando termina a refeição, você arruma tudo com movimentos calculados e silenciosos. Depois, desliza novamente a porta e encara o vilarejo iluminado agora pela luz fraca do sol da manhã. O dia realmente começou. E você está pronto para entrar nele. Você atravessa o pequeno pátio de terra batida enquanto o ar fresco da manhã ainda envolve tudo ao seu redor. O sol mal passou das montanhas e já projeta uma iluminação dourada sobre o dojo, aquela construção de madeira simples, mas carregada de história, onde você passa boa parte dos seus dias. As paredes são leves, e o teto repousa sobre vigas que ainda carregam o perfume natural da madeira. Não existe placa motivacional, banner inspirador, nem música ambiente. Aqui, a motivação é o fato de que seu mestre aceitaria nada menos que a sua total entrega. Assim que você chega perto, consegue ouvir o som ritmado. Tum, tum, tum. É alguém golpeando uma kivara, aquele poste de treino coberto com cordas trançadas. É um som que, de alguma forma, sempre te desperta uma mistura de respeito e ansiedade, como se cada golpe lembrasse você de que ainda falta muito para chegar onde precisa estar. Você respira fundo, ajeita seu kimono e entra. O chão de tatame do dojo está frio sob seus pés. O ar tem aquele toque característico de poeira fina, madeira e suor seco, um cheiro que não é desagradável, é apenas a marca do esforço de gerações. Você percebe alguns colegas já posicionados, realizando alongamentos lentos, quase meditativos. Cada movimento é calculado, cada respiração tem um propósito. Nada é feito às pressas. O mestre observa tudo em silêncio. Ele está sentado formalmente no tatame, as costas tão retas que você chega a se perguntar se ele nasceu assim ou se isso foi moldado ao longo de décadas. A expressão dele é enigmática, não exatamente séria, mas focada, como se estivesse constantemente avaliando o mundo. E, claro, avaliando você também. Assim que você se curva diante dele, o mestre faz um gesto mínimo com a cabeça. Aqui, esse gesto vale mais que qualquer discurso. A aula começou. Você começa com movimentos básicos, aqueles que repetiu milhares de vezes, cortes imaginários com a espada de madeira, passos firmes, postura que exige mais equilíbrio do que você gostaria de admitir. É sempre curioso perceber como as coisas mais simples são as que mais exigem de você. A cada movimento, você sente uma leve ardência nos músculos, a memória do treino de ontem, e do dia anterior a ele, e do anterior ainda. Ser um samurai não é sobre lutar o tempo todo, é sobre estar sempre pronto para lutar. A repetição é constante, quase hipnótica. Você passa minutos, talvez horas, no mesmo fluxo. E é nesse ritmo que começa a surgir uma sensação estranha, quase prazerosa. A mente vai ficando limpa. As preocupações diminuem. Aqui e agora é tudo que existe. Seu corpo se move porque está treinado para isso, mas sua mente está leve, flutuando entre respirações. Em determinado momento, o mestre caminha até você. Ele observa sua postura, ajusta a posição dos seus braços com uma precisão quase cirúrgica e murmura algo que você já ouviu diversas vezes. Força sem controle é apenas barulho. Ele não levanta a voz, não critica abertamente, não faz discursos. Uma frase curta, um ajuste de postura, e de repente tudo parece fazer mais sentido. Você sente o movimento fluir melhor, mais natural, mais completo. A verdade é que o treinamento físico é apenas metade do que acontece no dojo. A outra metade é mental.
Você percebe isso quando os exercícios mudam para práticas de concentração. Ficar parado, em silêncio, com a espada apoiada sobre os joelhos, ouvindo cada som da vila ao redor. As cigarras. O vento batendo no bambuzal. A madeira do dojo estalando. Uma panela sendo colocada no fogo do outro lado do pátio. Tudo isso vira parte do treino. Ser samurai é estar atento sem estar tenso. Estar pronto sem estar ansioso. É uma linha tênue que você tenta percorrer todos os dias. Durante uma pausa curta, você lembra de uma curiosidade que sempre te marcou. Muitos samurais treinavam desde a infância não apenas para lutar, mas para escrever poesia, tocar instrumentos e até compor caligrafias belíssimas. A ideia era que um guerreiro completo deveria ser também um espírito equilibrado. Hoje, olhando para o mestre, você entende isso. Ele tem a postura de alguém que poderia te derrubar em um segundo, e a alma de alguém que poderia passar a noite inteira escrevendo haikais. Quando o treino recomeça, você participa de um exercício mais avançado. Um colega vem para frente de você com a espada de madeira. O duelo não é para vencer, é para aprender. Você sente seu coração acelerar. Suas mãos ficam ligeiramente úmidas. E, claro, sua mente começa a inventar cenários desnecessariamente dramáticos. Mas assim que os movimentos começam, todo o ruído interno desaparece. Você só reage. Só se move. Só respira. Os golpes ressoam pelo dojo. Não são fortes, são precisos. Você aprende a medir distância, tempo, intenção. Às vezes você acerta, às vezes erra. E toda vez que erra, o mestre levanta a sobrancelha de um jeito que dói mais do que qualquer golpe físico. Por um instante, você pensa em como isso seria no mundo moderno. Provavelmente alguém já teria inventado uma desculpa. Ah, hoje não estou no meu melhor, o treino pode ser mais leve. Aqui, isso não existe. Você aparece, treina e melhora. Simples assim. Quando o treino finalmente termina, o chão do tatame está marcado pelos passos, suado em alguns pontos, e banhado pela luz clara da manhã que atravessa as paredes de papel. Seu corpo está quente, cansado, mas não esgotado. É um cansaço satisfatório, como se cada músculo estivesse agradecendo pela disciplina. Você se curva diante do mestre novamente. Ele devolve o gesto. E assim, você sente, mesmo sem palavras, que deu mais um passo pequeno, porém importante, na formação de um guerreiro. Ao sair do dojo, a vila está totalmente desperta. O cheiro de arroz sendo cozido se mistura ao aroma de madeira úmida e folhas esmagadas. Você respira fundo e sente uma calma diferente daquela do amanhecer. Uma calma conquistada. Aqui, no Japão feudal, ser samurai é exatamente isso, uma construção diária. Você respira fundo enquanto atravessa o pátio silencioso, e a brisa fria que atravessa as tábuas do chão parece sussurrar algo que você já ouviu 1000 vezes, não de alguém, mas do próprio tempo. É quase engraçado perceber que, no Japão feudal, até o vento parece te lembrar do que você deve ser. Não basta treinar o corpo, nem obedecer seu dain. Existe uma linha invisível que conduz cada gesto que você faz. Uma linha que todo mundo conhece, mas ninguém precisa explicar. O Bushido não é uma aula, é uma sensação, como aquela voz interna que você jura que não tem, mas que aparece quando você está prestes a fazer algo questionável. Aqui, ela existe o tempo todo. Você se pega lembrando de quando ouviu pela primeira vez aquela palavra sussurrada pelos mais velhos, enquanto afiavam lâminas que refletiam o amanhecer. Bushido. O caminho do guerreiro. Mas o curioso é que ninguém te deu um manual. Ninguém chegou com um pergaminho brilhante dizendo, a partir de hoje, você segue essas regras. Nada disso. Você aprendeu observando. O Bushido é basicamente a arte milenar de imitar quem tem mais juízo do que você, e torcer para não falhar no processo. Andando lentamente pelo corredor de madeira, você sente o som grave das sandálias ressoando como um lembrete. Cada passo precisa ser intencional. Não é sobre parecer forte, é sobre parecer confiável. No Japão feudal, sua palavra vale mais do que a força do seu braço. Um samurai que não cumpre o que promete é pior do que um iniciante com espada de bambu. E é estranho pensar nisso quando hoje, no seu mundo moderno, as pessoas mal lembram de responder uma mensagem. Aqui, você não pode sequer hesitar com a sobrancelha. O treinamento da manhã ainda pulsa nos seus músculos, mas o Bushido exige mais do que isso. Ele te pede retidão. Não aquela versão romântica de sempre falar a verdade,
mas a versão prática, ninguém precisa duvidar de você. Se você diz que volta, você volta. Se promete proteger, protege. E se falha, assume. No seu cotidiano, isso é praticamente levantar peso emocional o dia inteiro. Não existe depois eu vejo. Existe o agora, e o que sua honra aguenta. Enquanto você arruma as mãos sobre o kimono, uma curiosidade atravessa sua mente, uma daquelas que você jamais admitiria em voz alta. Você já percebeu que esse tal caminho do guerreiro é, em muitos momentos, mais psicológico do que físico? É quase como se fosse uma terapia medieval, só que em vez de você falar sobre seus sentimentos, você finge que não tem nenhum. Mas claro, isso é só o que passa pela sua cabeça às vezes, especialmente depois de longas horas repetindo o mesmo corte de espada dezenas de vezes. A repetição não é só técnica. É filosofia aplicada ao cansaço. E aí vem o fato histórico que você lembra de ouvir ainda criança. O Bushido, como você conhece, só foi plenamente organizado muito depois, quando estudiosos passaram a registrar, classificar e dar forma a esse código. Na sua época de samurai, ele ainda é mais tradição do que regra escrita. Aquela verdade silenciosa passada de mestre para aprendiz através de olhares, gestos, silêncios bem colocados e algumas broncas que doem mais do que qualquer golpe físico. Você continua caminhando, e o aroma leve de incenso vindo do templo ao lado faz sua mente viajar sem pedir licença. Ele te lembra que a vida de um samurai não é só violência controlada, é um constante equilíbrio. A disciplina não serve apenas para a guerra, serve para existir. Serve para que você não enlouqueça. Para não se perder dentro de você mesmo. Esse lado espiritual é parte essencial do caminho. Os monges sempre dizem que um guerreiro descontrolado vive pouco. E, sinceramente, você não duvida. Seu mestre, um homem cuja expressão parecia esculpida em madeira, repetia sempre algo que você demorou a entender. Autodomínio é mais importante do que dominar outros. Quando você era jovem, achava essa frase bonita, mas inútil. Hoje, depois de tantas responsabilidades e expectativas empilhadas como blocos sobre seus ombros, ela faz sentido. Você é sua própria arma, o resto é ferramenta. Por isso, quando você sai para o jardim, sente o cheiro do musgo molhado e observa a superfície serena do lago artificial, o Bushido parece se materializar ali, na forma daquela calma quase desconfortável que te obriga a encarar o que está dentro de você. A disciplina não está só no dojo. Está no modo como você arruma a cama. Como segura a tigela de arroz. Como escuta outra pessoa sem interromper. Como mantém a postura mesmo quando só quer deitar no chão e esquecer do mundo por uns minutos. E claro, existe a parte mais famosa, ou talvez mais mal compreendida, do código, a lealdade. Aqui, ela não é metáfora bonitinha de camiseta motivacional. Você serve ao seu daim como quem serve um destino. Isso define quem você é. E não é porque você é proibido de discordar, é porque sua vida depende disso. Toda a estrutura do Japão feudal se apoia nesses laços. O que parece simples à distância, na prática, é um jogo de xadrez constante. E você é uma peça fundamental, mas ainda assim uma peça. Ao caminhar até a varanda, você se lembra de algo que sempre achou curioso. Alguns samurais, apesar de toda a rigidez, colecionavam poesias, faziam arranjos de flores e praticavam cerimônias do chá com uma delicadeza absurda. Não porque queriam impressionar alguém, mas porque acreditavam que um guerreiro só é completo quando conhece tanto a espada quanto a madeira que sustenta o pergaminho onde a poesia é escrita. Essa harmonia te acompanha desde cedo. Às vezes, você se pega recitando versos mentalmente durante treinos cansativos, como se aquilo mantivesse sua mente mais afiada que sua katana. Você passa os dedos pela bainha da espada, lembrando-se do brilho dela sob a luz do início da manhã. A calma do jardim te envolve, mas você sabe, o Bushido não é um refúgio, é um lembrete. Ele te acompanha até mesmo na forma como você respira. Como controla as emoções. Como segura cada impulso impaciente dentro de você. E enquanto se prepara para o resto do dia, percebe algo simples, mas profundo. Ser um samurai não é se esforçar para atingir um ideal. É lutar todos os dias para alcançar um pouco mais de si mesmo. O Bushido te molda porque nunca acaba. É um caminho que você percorre enquanto vive. Cada passo que você dá parece mais consciente do que nunca, como se o próprio chão estivesse lembrando você de que, ali, nada pertence a você. Nem o ar que respira. Tudo é uma concessão do seu Senhor. E ainda assim,
Há uma estranha sensação de pertencimento nisso, como se essa relação de domínio e servidão fosse uma corda antiga que sempre existiu entre vocês, e que agora vibra, silenciosa, à espera do seu toque. Você se ajoelha diante dele, mantendo os olhos fixos no tatame, como manda o costume. E é impressionante como, mesmo sem olhar diretamente, você percebe a presença dele como se fosse uma fogueira acesa atrás de você. Um calor que tanto conforta quanto ameaça queimar. O Daim não precisa levantar a voz. Ele não precisa ordenar. Às vezes, basta um leve movimento de cabeça, quase imperceptível, para que você entenda o que precisa ser feito. É como se estivesse diante de alguém que carrega não apenas autoridade, mas a própria continuidade da sua linhagem, do seu clã, daquilo que você promete proteger desde criança, mesmo antes de aprender a segurar uma espada. Enquanto ele fala, você percebe como cada palavra é medida. Não existe desperdício, nem pressa. Os Daim aprendem desde cedo a transformar cada gesto em política, e cada silêncio em uma muralha. Você sabe que existe muito mais por trás daquela voz calma. Rivalidades, acordos, suspeitas, promessas, alianças que nascem e morrem na mesma semana. É um mundo que você não vê completamente, mas sente. Como o vento passando por entre bambus, que você escuta, mas não consegue tocar. E é nesse espaço invisível que você vive. A lealdade que você oferece ao seu Daim não é apenas uma virtude. É parte da sua identidade. Parte daquilo que dão a você em troca: proteção, terras, honra, o direito de carregar armas, o direito de ter um nome que pesa o suficiente para ser lembrado. Às vezes, você se pergunta se essa relação é justa, se é equilibrada, ou se você apenas se acostumou com o peso. Mas essa é uma pergunta que nunca chega a se completar, porque no momento em que ela se forma, você já sabe a resposta que sua educação te daria. E, sinceramente, você não tem espaço para outra. O Daim então coloca diante de você um novo pergaminho, selado, e você sabe que ali está seu próximo dever. Pode ser algo simples, como escoltar uma comitiva até a próxima província. Ou algo mais delicado, como levar uma mensagem que não pode ser interceptada. Ou, quem sabe, algo ainda mais silencioso, como observar os movimentos de um vizinho que demonstra ambições demais. Você não pergunta. Um samurai não questiona a estrutura que sustenta o próprio mundo em que vive. Você apenas recebe a ordem e inclina a cabeça, deixando que sua própria respiração se ajuste ao compromisso que acaba de assumir. Mas, por trás de toda essa formalidade, existe algo mais humano. Uma ligação que nunca é dita abertamente, mas que você sente nas raras ocasiões em que o Daim permite que a máscara escorregue. Um comentário sobre a colheita. Uma lembrança sobre o passado do clã. Uma expressão cansada que dura apenas um instante. E, nesses instantes, você percebe que, apesar de todo o poder, ele também é um homem preso a obrigações que não escolheu completamente. Alegrias e tristezas que ele carrega como você carrega sua espada. Pesos que o mundo nunca conhecerá, porque líderes não podem demonstrar fraqueza. Não naquela época. Não naquela cultura. Não sob aquelas tradições. E é curioso como isso cria uma estranha sensação de proximidade. Você é leal a ele pelo dever, mas também por algo mais silencioso, a compreensão de que ambos estão vivendo um papel que não se escolhe, apenas se aceita e honra. E, paradoxalmente, a honra não existe sem essa prisão. Ela nasce dela, cresce nela, respira nela. Você se levanta quando autorizado e se curva antes de se retirar do salão. Do lado de fora, o vento parece diferente, como se carregasse com ele um fragmento invisível da responsabilidade que você acabou de assumir. E mesmo assim, você segue caminhando com a postura firme. Porque esse é o vínculo que molda a vida de um samurai, uma mistura profunda de dever, reverência, política e um tipo estranho de lealdade que não se encontra mais nesse mundo moderno. Você sabe que, enquanto o seu Daim viver, sua espada viverá por ele. E enquanto você viver, sua história será entrelaçada dele, como fios de seda estendidos entre dois destinos que não podem ser separados sem romper tudo. Você sempre achou curioso como as lembranças da infância chegam até você como pequenos fragmentos soltos, como se estivessem guardados dentro de uma caixa de madeira antiga, esquecida no fundo de um depósito silencioso. Quando você abre essa caixa, não encontra apenas imagens. Encontra sensações, pequenos sons, cheiros que parecem viajar no tempo. O aroma da sopa matinal preparada por sua mãe. O barulho seco do bambu sendo cortado ao longe.
O eco da voz do seu pai, sempre firme, sempre carregada de expectativas que você entendia mesmo sem compreender totalmente as palavras. Você cresceu não exatamente brincando, mas treinando sem saber que estava treinando. Tudo o que fazia tinha uma finalidade escondida. Quando aprendia a sentar direito, achava que era apenas uma exigência chata de adulto, mas aquilo moldava sua postura, sua paciência, sua forma de existir. Quando era obrigado a acordar cedo e ajudar a recolher água no poço, talvez pensasse que era injusto, mas aquilo fortalecia seus braços, seu ritmo, sua percepção de dever. E quando ouvia histórias sobre os antepassados do clã, não percebia que, mais do que narrativas, aquilo eram moldes invisíveis que tentavam encaixar você dentro de um formato muito específico. O dia em que segurou sua primeira espada de madeira ainda mora em algum canto profundo da sua memória. Ela parecia enorme, pesada, quase impossível de controlar. Mas você lembra do olhar do seu pai, um olhar que não admitia hesitação. Talvez não fosse dureza. Talvez fosse apenas a certeza de que, no mundo dele, a hesitação era um luxo perigoso. E você, mesmo criança, entendeu. Não com a mente, mas com o corpo. Com aquela estranha fibra que cresce nos samurais antes mesmo que eles saibam o que significa a palavra samurai. Havia também momentos silenciosos. Você observava a lua refletida na superfície calma dos lagos, tentando entender por que tudo parecia tão sério, mesmo quando o mundo ao redor era tão bonito. Sentava à porta da casa, sentindo a brisa da tarde, ouvindo os sons do vilarejo que se acalmavam com o cair do sol. Às vezes via outras crianças correndo em brincadeiras despreocupadas, e, mesmo que ninguém dissesse em voz alta, você sabia que aquilo não fazia parte da sua realidade. Você podia correr, mas não podia se perder. Podia rir, mas não podia esquecer quem deveria ser. Podia sonhar, mas só até o momento em que o dever chamasse seu nome. Com o tempo, a espada de madeira virou uma espada de treino mais pesada, e os gritos de correção dos instrutores substituíram o tom firme, porém familiar, do seu pai. Os erros eram marcados não com broncas, mas com repetição. Repetição até que o corpo aprendesse sozinho, como se tivesse memória própria. Ali você começou a entender que o corpo de um samurai não pertence apenas a ele. Ele pertence ao clã. Pertence ao nome que carrega. Pertence a uma promessa que começou muito antes do seu nascimento. Você se lembra do primeiro corte que fez no próprio braço por descuido. Uma pequena falha de atenção. Um deslize. Os instrutores não gritaram, não puniram. Apenas observaram, esperando que você absorvesse o ensinamento. E você absorveu. Não era a dor que importava, mas a consequência. Naquele dia, você aprendeu que cada pequena desatenção poderia colocar em risco não apenas a si mesmo, mas todos aqueles que dependiam de sua disciplina. Foi um momento simples, quase insignificante, mas que ficou gravado com força, como se fosse uma tatuagem feita no véu da memória. Sua mãe sempre observava de longe, com aquele equilíbrio estranho entre orgulho e medo. Ela raramente expressava emoção de forma muito aberta, porque naquele tempo, naquele lugar, até o afeto tinha regras. Mas você percebia, nos gestos pequenos, que ela entendia o peso que colocavam sobre seus ombros ainda frágeis. Talvez ela tivesse querido para você uma vida mais leve, mais pacífica. Mas o destino das famílias samurais não era construído pelas vontades individuais. Era moldado por gerações, e você era apenas o próximo elo dessa corrente. À medida que crescia, você começava a perceber que aquilo que antes parecia uma imposição começava a ganhar sentido. Não porque alguém explicou, mas porque você começou a olhar para o mundo ao redor com olhos diferentes. Percebeu que proteger não é apenas erguer uma espada, é estar presente. É ser confiável. É ser firme quando os outros vacilam. É colocar o bem coletivo acima do próprio conforto. E, de forma quase silenciosa, aquela criança que tinha dúvidas foi entendendo que seu caminho nunca fora escolhido ao acaso. Ele se formou em você com a naturalidade de uma árvore que cresce em direção ao sol. As responsabilidades aumentaram. As expectativas também. Mas você já não era mais apenas uma criança assustada. Era um jovem que começava a enxergar a própria história como parte de algo maior. E, sem perceber, você foi aceitando, passo a passo, que teria de carregar esse legado até o fim. Que o nome que carregava não era apenas um som. Era uma armadura invisível. Um peso. Uma proteção. Uma herança. E, olhando para trás agora,
você percebe que não houve exatamente um momento em que você se tornou um samurai. Não houve cerimônia, nem marco claro. Foi um processo lento, contínuo, inevitável. Como água moldando pedra. Como vento afinando bambus. Um processo que começou na infância e continua até hoje, no silêncio de cada decisão que você toma. Você nunca esquece a primeira vez que encara sua armadura completa. Ela repousa diante de você como uma entidade silenciosa, feita de placas, cordões e couro trabalhado com um cuidado quase sagrado. É estranho pensar que algo tão pesado, tão rígido, tão cheio de detalhes delicados e ameaçadores ao mesmo tempo, tenha sido feito para acompanhar o seu corpo em movimento. Quando você estende a mão e toca a primeira placa, a superfície fria te lembra que ser um samurai nunca significou leveza. A armadura em si é quase um retrato do que se espera de você, bonita de longe, complexa de perto, pesada de carregar. Cada cordão colorido que une as placas tem uma função. Cada faixa representa não apenas proteção, mas a história de técnicas desenvolvidas ao longo de séculos. Você respira fundo enquanto começa a se preparar para vesti-la, sentindo o ritmo do seu coração tentando antecipar o processo, já sabendo que nenhuma pressa combina com esse ritual. O som das peças balançando suavemente acompanha seus movimentos, como se você estivesse sendo observado por dezenas de pequenos sinos. Quando finalmente encaixa os ombros, percebe o impacto imediato do peso. A sensação não é confortável. É firme. É presente. É um lembrete constante de que você não é qualquer pessoa andando por aí. A Yoroi não foi feita para passeios relaxados, mas para enfrentar situações em que cada segundo importa. E, mesmo assim, há uma estranha beleza nesse desconforto. Você se sente cercado por algo que foi construído não apenas para proteger seu corpo, mas para afirmar sua identidade. É curioso pensar que os samurais preferiam armaduras que equilibravam mobilidade e defesa, e que isso já era considerado avançado para a época. Cada parte da Yoroi é pensada para permitir que você se mova com relativa liberdade, ainda que tudo pareça um pouco mais lento, um pouco mais calculado. Você experimenta mexer o braço e sente a resistência das placas deslizando de maneira ritmada, como se estivessem respirando junto com você. Ainda assim, existe uma leve tensão no corpo, como se ele quisesse se livrar daquele excesso. Uma tensão que você aprende a domar conforme passa mais tempo dentro da armadura. Você caminha lentamente até o suporte onde repousa sua Yumi, o arco longo japonês. Ele é quase tão alto quanto você, com curvas suaves e assimétricas que sempre intrigaram viajantes de outras terras. A assimetria não é falha, é funcional. O design permite que você atire com eficiência mesmo enquanto está montado a cavalo. Você passa os dedos pela madeira e sente que a superfície guarda marcas do tempo, cicatrizes sutis que contam mais histórias do que qualquer registro escrito poderia registrar. Quando você posiciona o arco no chão e testa a corda com um leve puxão, o som é seco e firme. A vibração corre pelo seu braço como um pequeno choque, te lembrando que a Yumi exige força e precisão ao mesmo tempo. No Japão feudal, ser arqueiro não era um hobby. Era uma habilidade essencial. E aqui está você, carregando séculos de tradição nas mãos, tentando não pensar no quão desastroso seria se a corda estalasse justo agora. Você lembra de um comentário que ouviu certa vez, que arqueiros experientes conseguiam ouvir, pelo som da vibração, se o tiro seria bom. Você ainda não chegou nesse nível, claro, mas gosta de fingir que sim. Ao lado da Yumi, seu Yari, a lança, se apoia com uma elegância inesperada. A lâmina da ponta é longa, quase brilhante demais, e o cabo pintado revela padrões que contam histórias silenciosas. Você nunca subestima a Yari. Muitos acreditavam que a lança, e não a espada, era a arma mais usada pelos samurais no campo de batalha. E isso faz você imaginar por um momento como tantas representações modernas perderam esse detalhe. A verdade é que, com a lança, você mantinha distância, abria espaço, protegia aliados. Era uma arma de estratégia, não apenas de força. Segurá-la desperta outra sensação, uma mistura de alcance com responsabilidade. Sua mente imagina por um instante como deve ter sido para os samurais que enfrentaram longas fileiras de inimigos segurando lanças iguais. O peso emocional é quase tão grande quanto o peso físico. Ainda assim, a Yari não se impõe sobre você. Ela apenas existe, silenciosa, esperando o momento certo. Seu arsenal não está completo sem o tanto. A pequena lâmina que você usa para tarefas mais simples, ou para momentos em que a precisão supera a força. Ele é discreto,
quase escondido na cintura, e quando você o segura percebe que a simplicidade às vezes é mais poderosa do que qualquer espetáculo. O tanto te lembra que nem toda luta acontece diante de multidões. Algumas batalhas são pequenas, privadas, e carregam mais impacto do que qualquer duelo épico poderia trazer. Você se vê cercado por todas essas armas e percebe que cada uma conta uma parte da sua história. Elas moldam a maneira como você se movimenta, como pensa, como reage. É curioso como a relação entre você e seus instrumentos de combate é tão íntima quanto a relação entre você e sua própria respiração. Você não pensa para usar a katana. Não pensa para puxar a corda do arco. Não pensa para embainhar a lâmina com delicadeza. É como se tudo estivesse gravado no corpo. Enquanto caminha pelo dojo, sentindo o peso das armas pendendo da cintura, você entende que nenhuma delas existe para glorificar a violência. Todas carregam algo muito mais profundo: disciplina, foco, história e um senso de propósito que só faz sentido dentro do caminho que você escolheu, ou que foi escolhido para você antes mesmo de nascer. E quando você realiza isso, há uma sensação calma, quase suave, de que as armas que te acompanham são, na verdade, espelhos. Elas não definem quem você é, mas mostram quem você se esforça para ser. A noite cai como um véu de seda escura, silenciosa, cuidadosa. E você sente que o mundo muda de idioma quando o sol desaparece. Os sons ficam mais baixos, mas mais nítidos. A respiração da terra parece mais profunda. E você percebe que, quando caminha sob esse céu de tinta, está entrando em um território que pertence a poucos. Porque existem coisas que só vivem à noite. Você segue por uma trilha estreita, ladeada por bambus altos que balançam como colunas vivas. O vento passa entre eles como se estivesse compartilhando confidências antigas, e você caminha devagar, atento, não com medo, mas com aquele estado de presença que só um guerreiro aprende a cultivar. É nesse tipo de escuridão que os velhos monges costumavam dizer: a noite não revela segredos. Ela apenas devolve aquilo que o dia tentou esconder. E então, um ou dois desses segredos começam a acordar ao seu redor. À frente, bem no limite da sombra, você nota luzes tênues, lanternas que tremem como se fossem feitas de respiração. São os monges Yamabushi, caminhando em fila lenta, vestidos em branco e cordas trançadas. Eles não falam. Eles apenas existem, como se o próprio ar ao redor deles tivesse uma alma antiga. Quando você os observa, sente a presença daqueles que guardam rituais que raramente chegam aos ouvidos do povo comum. Rituais que envolvem purificação, coragem e o estranho contato entre o mundo visível e o invisível. Um deles inclina ligeiramente a cabeça para você. Não é um convite. É um reconhecimento. Os anciãos do clã costumavam dizer que, nas noites mais fundas, espíritos se aproximam não para assustar, mas para lembrar os vivos de que não estão sozinhos. Você respira fundo. Deixa o som existir. E passa por ele sem desviar. É nesse silêncio que mora o segredo. A manhã seguinte chega devagar, como se tivesse receio de perturbar o que a noite deixou para trás. A luz toca a madeira das casas do vilarejo, desliza pelas folhas ainda úmidas e pousa no seu rosto com um calor que quase soa como um pedido de volta à realidade. Você respira fundo e sente que algo mudou dentro de você, não porque a noite tenha sido carregada de revelações místicas, mas porque ela deixou pequenas impressões, como passos invisíveis, que só você percebe. E, enquanto caminha de volta ao centro do vilarejo, você se lembra de algo inevitável na vida de um samurai: ninguém trilha esse caminho sozinho. Não importa o quão disciplinado, reservado ou firme você seja, sempre haverá pessoas que se aproximam, e outras que apertam demais a bainha da própria espada quando você passa. E é nesse equilíbrio delicado que sua história começa a se entrelaçar com a de tantos outros. O primeiro que você encontra é ele, o amigo de infância que cresceu correndo ao seu lado pelos campos, treinando com espadas de madeira que pareciam pesadas demais para as mãos pequenas que vocês tinham. Hoje, ele está maior, mais forte, mas ainda carrega no rosto aquela expressão de alguém que tenta manter a leveza mesmo quando o dever pesa como uma armadura molhada. Quando ele te vê, levanta uma sobrancelha, como quem diz sem palavras: sobreviveu à noite, então. Você apenas sorri, ou algo parecido com isso, e o gesto basta para reacender aquela chama silenciosa da camaradagem. Vocês caminham juntos por um trecho curto da estrada, falando pouco, deixando que o barulho dos passos no cascalho faça o trabalho de preencher os espaços. Não é preciso muito. Entre samurais,
A amizade raramente se sustenta em longas conversas. Ela se constrói na soma de pequenos silêncios compartilhados. Mas onde há amizade, há rivalidades esperando um cantinho para florescer. E não demora muito para você sentir o olhar de alguém que nunca fez questão de esconder o desconforto que sente quando você está por perto. Ele também foi criança no mesmo clã, treinou no mesmo dojo, aprendeu os mesmos valores. A diferença? Ele nunca aceitou bem o fato de que alguns seguem o caminho com mais naturalidade, enquanto outros parecem estar sempre lutando contra o próprio peso. Você não o odeia. Não precisa. Ele já carrega tudo isso sozinho. Ele passa devagar, resolve medir você como se estivesse avaliando cada respiração que você dá, e faz um leve aceno, respeitoso por fora e ácido por dentro. Você retribui de forma neutra. O suficiente para manter a honra. O suficiente para não alimentar nada que não precisa crescer. Mas, claro, ele percebe. Eles sempre percebem. Ainda assim, a vida no clã não gira apenas em torno de pequenos duelos sociais. Há aquelas pessoas com quem você desenvolveu laços mais profundos, quase familiares. O ferreiro, por exemplo, que conhece o peso exato da sua espada e jura que consegue reconhecer seu passo só pelo som que ele faz no chão. A velha curandeira que sempre insistiu em te dar mais chá do que você achava necessário, como se estivesse tentando curar não só o corpo, mas algum tipo de cansaço que você ainda não aprendia a nomear. São eles que te lembram de que o caminho não é só aço, suor e disciplina. É também feito de gentilezas que burilam a alma tanto quanto a lâmina. Mas, é claro, nem todas as relações são tão estáveis. O clã é um organismo vivo, cheio de tensões internas que mudam com as estações. Há alianças que parecem sólidas durante anos, e de repente, ruem com a queda de uma única pétala. Há promessas quebradas, favores que custam caro demais e olhares que escondem agendas. É como caminhar num campo com neblina. Você sabe que há algo à sua frente, mas não consegue ver com nitidez o que é. E, no meio disso tudo, você percebe o mais importante. Cada laço, seja amizade ou rivalidade, é mais um espelho. Cada pessoa que cruza seu caminho ilumina ou escurece algo dentro de você. E aprender a caminhar entre essas presenças é tão essencial quanto qualquer técnica de espada. Quando o sol está quase no centro do céu, você faz uma pausa. Ouve o vento passar entre as árvores, observa o comportamento das pessoas ao redor e sente que, apesar das diferenças, das tensões, dos pequenos conflitos, existe um fio invisível que amarra todos vocês. Algo mais forte que orgulho, mais resistente que aço. Um compromisso silencioso com algo maior, o clã, o dever, a continuidade. E é nesse instante, tão simples e tão profundo, que você entende. A vida de um samurai é feita de caminhos entrelaçados, alguns suaves, outros cortantes, mas todos necessários. O chamado não chega com trombetas, nem com gritos, nem com mensagens dramáticas trazidas por um mensageiro correndo na chuva, embora você admita que isso teria um certo estilo cinematográfico. Em vez disso, ele chega como quase tudo na sua vida de samurai, silenciosamente, mas com um peso que você sente primeiro no estômago. É cedo ainda, o tipo de manhã em que a névoa se arrasta pelo chão como se tivesse preguiça de subir. Você está terminando um treino leve, apenas aquecendo os músculos, quando o som de passos cautelosos te chama a atenção. O mensageiro não diz seu nome. Ele não precisa. Apenas entrega o pergaminho selado com o brasão do seu daim, inclina a cabeça e desaparece, como se tivesse sido engolido pela fumaça de um incenso. Você fica olhando para o selo por um tempo, como se pudesse atrasar o inevitável apenas segurando o futuro nas mãos. Mas, claro, isso nunca funciona tão bem quanto a gente imagina. Quando finalmente rompe o lacre, sente o peso das palavras antes mesmo de terminar de ler. Há um conflito se aproximando. Nada grandioso como uma guerra entre grandes clãs, mas também não é uma simples patrulha. Algo no tom da mensagem revela que seu daim precisa de você não apenas como guerreiro, mas como peça de um tabuleiro onde confiança e estratégia valem tanto quanto lâminas afiadas. Você guarda o pergaminho como quem guarda uma respiração profunda que precisa ser solta mais tarde, no momento certo. Você se senta por um instante, talvez mais longo do que deveria. E é aí que o pensamento surge. Não importa quantos treinos você tenha feito, quantas batalhas tenha enfrentado, quantas vezes tenha repetido mentalmente o Bushido, existe sempre um breve silêncio dentro do peito quando o dever chama. Um silêncio que não é medo, mas consciência. A lembrança de que a coragem não existe sem vulnerabilidade.
E que cada combate, por menor que seja, tem o poder de mudar algo no caminho. Enquanto se prepara, cada gesto se torna uma espécie de ritual. Amarrar o akama. Ajustar o obi. Passar a mão pelo cabo da sua katana, sentindo a textura familiar da tsuka como se ela fosse uma extensão natural da sua própria mão. A madeira fria e o metal escondido ali dentro parecem te responder com um tipo de confiança silenciosa, quase maternal. Como se dissesse, calma, já fizemos isso antes. Ao vestir a armadura, você percebe algo curioso, ela não pesa como nas primeiras vezes. Pelo contrário, parece até mais leve, como se seu corpo tivesse aprendido a carregar o que antes parecia impossível. Você prende cada parte com calma, sem pressa, sentindo não só o toque do metal, mas a memória impregnada nele, momentos, histórias, pequenas vitórias, grandes derrotas, passos dados em direção ao que você é agora. O ar do vilarejo parece diferente quando você sai. As pessoas notam a armadura, notam seu olhar, e algumas se afastam com respeito. Outras se aproximam apenas para oferecer um aceno silencioso, como se pudessem transferir um pouco da força delas para você. E, no fundo, isso faz diferença. Quando você chega à residência do Dain, os guardas abrem passagem sem hesitar. Eles sabem quem você é e qual é o seu papel. O salão está mais silencioso do que o normal, iluminado apenas pela luz filtrada por portas de papel. O Dain o espera sentado, com expressão séria mas alinhada a uma tranquilidade que só os líderes experientes têm. Ele fala sobre movimentações estranhas numa fronteira próxima, sobre boatos de bandidos e ronins desorganizados que se uniram sob alguém que sabe mais do que deveria. Nada que pareça ameaçar o país inteiro, mas o suficiente para abalar pequenas aldeias, e isso para ele já é motivo suficiente. Enquanto ele fala, você observa a forma como cada palavra é escolhida. É claro que existe mais ali do que ele está dizendo. Há política envolvida, alianças instáveis, negociações recentes que exigem respostas rápidas. Não é só combate. É equilíbrio, aquele mesmo equilíbrio que você tenta manter desde o amanhecer do seu treinamento no clã. E, mesmo que ele não diga em voz alta, você entende, seu papel não é só lutar. É observar, aprender, relatar e, acima de tudo, proteger. Quando ele termina, você se curva profundamente. Não por obrigação, mas porque sente a responsabilidade se encaixar em você como uma peça que finalmente encontra o lugar certo. Ao sair, o ar parece mais frio, como se o mundo tivesse segurado a respiração junto com você durante a conversa. Agora, tudo está alinhado. O caminho está traçado. E você, como sempre, segue em frente. Enquanto caminha para se juntar ao pequeno grupo que o acompanhará, o som constante dos passos na terra parece marcar um ritmo quase meditativo. Você respira devagar. Sente o cheiro das árvores, da poeira, da vida acontecendo ao redor. E percebe algo simples, mas profundo. O chamado da batalha não é apenas sobre guerrear. É sobre saber que você faz parte de algo maior. Que existe um fio ligando você ao seu clã, ao seu Dain, ao seu passado, e ao que quer que esteja esperando do outro lado da estrada. E, enquanto ajusta a espada uma última vez, você deixa escapar um pensamento que quase vira um sorriso. Se coragem fosse confortável, qualquer um a escolheria. Quando a noite finalmente cai sobre o vilarejo, você percebe que existe um tipo diferente de silêncio acompanhando seus passos. Não é o silêncio tenso das trilhas escuras ou o silêncio carregado dos campos de batalha. É um silêncio que repousa sobre tudo, como uma manta leve que a própria natureza estende quando o dia está pronto para dormir. E nesse silêncio, quase sempre, a mente encontra espaço para fazer perguntas que você normalmente evita. Não porque sejam proibidas, nada disso, mas porque exigem uma honestidade que nem sempre é confortável. Hoje, porém, você não desvia dessas perguntas. Ao contrário, parece até buscá-las enquanto caminha lentamente pelo pátio da sua própria casa. Você passa a mão pela madeira da varanda, sente os veios ásperos que foram moldados pelo tempo, pensa no artesão que talvez já nem esteja vivo. Isso faz você pensar na própria passagem do tempo, e inevitavelmente surge aquela reflexão que muitos samurais evitam: o que você realmente deixa para trás? Esse pensamento não é sobre glória, nem sobre histórias épicas que serão contadas ao redor de fogueiras. A vida real raramente tem esse tom grandioso. Seu legado, você percebe, é feito de escolhas pequenas, de gestos quase invisíveis, de como você tratou as pessoas ao seu redor. É engraçado,
Quando mais jovem, você pensava que o legado de um samurai se media pelo número de batalhas vencidas. Mas agora entende que o maior impacto está na forma como você viveu entre elas. Você entra em casa, remove a katana e a apoia cuidadosamente em seu suporte. Esse gesto, tão comum, sempre carrega uma certa reverência. A lâmina não é apenas uma arma, é um símbolo da sua identidade. Você a limpa devagar, como sempre faz, analisando o metal que parece absorver a luz das lanternas. Enquanto limpa, lembra-se do artesão que a forjou e da paciência quase sobrenatural que ele demonstrava. Ele dizia que uma katana carrega o espírito do ferreiro e do samurai, e que por isso precisa ser tratada com respeito. Hoje, você entende exatamente o que ele queria dizer. Você pensa, então, nas pessoas que ensinaram você, seus mestres, sua família, até mesmo os colegas com quem treinou lado a lado. Todos eles deixaram algo em você, um traço, uma perspectiva, um ensinamento que moldou sua jornada. E isso significa que, de algum modo, você também moldou outras pessoas, às vezes sem perceber. Talvez seu legado esteja ali, nos aprendizes que observaram seus movimentos no dojo, nos aldeões que encontraram conforto no simples fato de você estar presente, nos amigos que confiaram em você quando a noite parecia longa demais. Lá fora, o vento passa entre os bambus, criando aquele som suave que sempre lembra a água correndo. Você respira fundo. Sabe que não vive para ser lembrado, mas também sabe que suas ações deixam marcas. Isso acontece com qualquer pessoa, mas para um samurai esse peso é um pouco maior. Não existe apenas o legado pessoal, existe o legado do clã, o legado da linhagem, o legado do próprio Bushido. E você faz parte dessa corrente contínua. Enquanto prepara o fogo para aquecer a água, a lembrança da sua infância surge de forma inesperada. Você se vê como aquele garoto sério demais para a idade, tentando imitar a postura de guerreiros adultos, segurando uma espada de madeira que sempre parecia grande demais. Na época, você achava que não podia errar. Achava que sua família esperava a perfeição. Hoje, olhando para trás, percebe que ninguém queria que você fosse perfeito. Queriam apenas que você fosse dedicado. E isso você foi, e continua sendo. Com a água quente, você lava o rosto, sentindo o calor aliviar a tensão acumulada. É um gesto simples, quase trivial, mas que faz você lembrar que ainda é humano sob todas as camadas de disciplina. Você sorri de leve ao pensar nisso. Guerreiros também precisam de momentos assim, ainda que ninguém comente abertamente. Aliás, uma das grandes ironias que você percebe com o tempo é que o Bushido exige força, mas também exige fragilidade, a capacidade de reconhecer limites, de manter o coração sensível o suficiente para agir com compaixão quando necessário. Esse é outro tipo de legado, a forma como você tratou aqueles que eram mais fracos, os conselhos que deu, o modo como segurou sua espada quando poderia tê-la desembainhado. Às vezes, o maior ato de coragem é não lutar. Outras vezes, lutar é inevitável. E é essa dança entre determinação e prudência que forma a verdadeira essência do caminho que você percorre. Você se senta diante da porta aberta e observa o céu. As estrelas parecem diferentes hoje, talvez porque sua mente esteja mais quieta, mais disposta a perceber detalhes. Uma brisa suave toca seu rosto e, por um momento, você sente um tipo de conexão difícil de explicar, como se todos os samurais que vieram antes de você estivessem ali, compartilhando a mesma noite. Não é algo místico, não é uma visão espiritual. É apenas a sensação de pertencer a algo maior. Você passa a pensar no futuro. Não em grandes eventos, nem em épicas batalhas. Mas no futuro das pessoas ao seu redor. Será que você inspirou alguém? Será que seu caminho serviu de exemplo? Será que sua presença ajudou a manter a paz em momentos que poderiam ter se tornado caos? Esses pensamentos chegam sem pressa, como se tivessem decidido visitar você exatamente quando sua mente estava preparada para recebê-los. Ao olhar para suas mãos, marcadas de calos e pequenos cortes que nunca somem totalmente, você percebe que cada linha conta uma história. E essas histórias, mesmo que simples, formam o tecido do seu legado. Ser samurai nunca foi sobre glória, foi sobre responsabilidade. E responsabilidade sempre deixa marcas, algumas visíveis, outras apenas sentidas. Mas todas reais. A noite avança lenta, e você sente que chegou ao momento de descansar. Antes disso, porém, uma última reflexão toma forma. O legado não é algo que você deixa apenas após partir. Ele já existe agora, no presente,
em cada pessoa que cruza seu caminho. Ele vai sendo construído aos poucos, nos momentos mais triviais, nos gestos mais pequenos. E ao perceber isso, você sente uma calma profunda. Porque, mesmo que o mundo mude, mesmo que seu nome não seja gravado em rolos de pergaminho, a influência da sua existência continua ecoando, nos amigos, no clã, no vilarejo, no próprio ar que circula entre os bambus ao redor da sua casa. E isso, você sabe, já é mais do que suficiente. Você sente o chamado antes mesmo que qualquer mensageiro apareça. É como um arrepio silencioso que percorre sua espinha, anunciando que algo se move além das montanhas, algo grande o suficiente para alterar o ritmo dos tambores invisíveis da guerra. Quando finalmente o mensageiro chega, ofegante, poeira colada ao suor da testa, você já sabe. O Daim convocou todos os homens leais. Seus serviços, e sua espada, são necessários. Você permanece imóvel por um momento, como se o vento precisasse tempo para atravessar seu corpo antes que você pudesse agir. Não existe surpresa, apenas a confirmação de uma verdade que todo samurai conhece desde a infância. A paz é apenas o intervalo entre as obrigações. Então você caminha até o salão principal. Lá dentro, o Daim se ergue não como figura distante, mas como um peso constante, uma presença que molda o destino de dezenas, talvez centenas de vidas. Ele não precisa levantar a voz. Seus olhos, fixos nos mapas estendidos sobre a mesa, já dizem tudo. Você ouve explicações rápidas, uma fronteira violada, um clã rival movendo tropas, talvez movido por ambição, talvez por desespero. As razões importam pouco, seu dever não depende delas. Enquanto seu senhor fala, você observa suas próprias mãos apoiadas nos joelhos. Mãos treinadas desde criança para servir sem hesitação. Mãos que agora, mesmo imóveis, carregam uma leve vibração, como se antecipassem o frio do metal da katana. Quando a reunião termina, não há discursos, não há lágrimas, apenas passos decididos das tropas se preparando. O ar se torna mais denso, mais pesado. É como se até os pássaros entendessem que algo foi acionado no tecido invisível do mundo. Você retorna aos seus aposentos para vestir a armadura. Peça por peça, ela recobre seu corpo como uma segunda pele, não apenas de aço, mas de responsabilidade e destino. O couro cede sob seus dedos, as placas de metal rangem, o capacete pesa como se tentasse lembrá-lo da importância de manter a cabeça erguida. Você sente cada camada como uma história sendo colocada sobre você, histórias de ancestrais, de juramentos antigos, de lutas travadas muito antes de você nascer. Ao ajustar as tiras finais, você percebe algo estranho. Não é medo que domina seu peito. É uma calma silenciosa. Aquela calma que surge apenas quando o caminho está tão claramente definido que até as dúvidas se calam. Quando você finalmente sai, montado em seu cavalo, o vilarejo inteiro o observa. Há reverência, sim, mas também algo mais profundo, a esperança silenciosa de que você e os outros guerreiros mantenham o mundo dessas pessoas de pé. À frente, a estrada se estende como um traço estreito costurado entre campos, rios e colinas. Cada passo que o cavalo dá ecoa dentro de você, como se o som se misturasse ao bater do seu próprio coração. A batalha o espera. E você segue adiante, porque esse sempre foi o chamado inevitável. O silêncio depois da batalha nunca é o silêncio que você imagina quando é jovem. Não é um descanso, nem um alívio. É um espaço estranho, onde cada passo que você dá parece ecoar longe demais. Você retorna pela mesma estrada por onde partiu, mas o mundo parece diferente, como se algo tivesse sido deslocado dentro de você. O capacete está preso à sela, sua armadura tem marcas novas, e o cheiro distante de fumaça ainda insiste em acompanhar o vento. Seu cavalo caminha devagar, como se compreendesse que agora não há pressa, apenas retorno. Às vezes você fecha os olhos por um segundo e sente o som abafado dos tambores ainda pulsando na memória. Outras vezes, a imagem de um golpe, um movimento rápido demais, volta à mente como um lampejo. Mas você não a rejeita. Um samurai aprende cedo que não se luta contra lembranças, apenas se convive com elas. Conforme avança, o cenário muda. Montanhas antes ameaçadoras voltam a parecer gigantes adormecidos. O rio onde você costumava treinar quando criança surge no horizonte, serpenteando tranquilo, como se convidasse você a deixar parte do peso ali, mesmo que só por um instante. Ao cruzar a pequena ponte de madeira, você respira fundo. O cheiro do vilarejo aparece antes mesmo que você veja as casas, lenha queimada, arroz recém-cozido,
flores silvestres trazidas por alguma brisa caprichosa. É um contraste tão grande com a poeira da batalha que seu peito aperta, como se não tivesse certeza de qual mundo pertence mais a você. Há pessoas esperando ao longe. Algumas reconhecem sua silhueta e levantam a mão em saudação. Outras apenas observam, tentando decifrar em seu rosto aquilo que você também não sabe como colocar em palavras. Quando chega ao pátio interno, finalmente desmonta do cavalo. Suas pernas tremem, não de medo, mas daquela combinação estranha entre cansaço e alívio que só aparece quando você volta inteiro de algo que poderia ter terminado de outro modo. Você retira o primeiro elo da armadura. Depois o segundo. E a cada peça removida, é como se algo dentro de você ficasse mais leve, e ao mesmo tempo mais vulnerável. A armadura cai no chão com um som surdo, e você percebe como ela parece mais pesada agora do que quando a vestiu. Um aprendiz se aproxima em silêncio. Ele pega sua yoroi com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Talvez esteja. Você cumprimenta com um aceno quase imperceptível, uma pequena afirmação de que está tudo bem, mesmo que ainda não saiba se está. Sozinho novamente, você caminha até um pequeno jardim atrás da residência. A mesma árvore onde você treinava golpes básicos quando era criança continua lá, com as cicatrizes na casca contando histórias silenciosas. Você toca o tronco, e por um momento, a sensação é a de voltar a ser pequeno, inseguro, ansioso por aprovação. Aquele mesmo garoto ainda existe dentro de você, mas agora ele carrega o peso de uma vida inteira nas costas. O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons que parecem dissolver a batalha dentro do horizonte. Você se senta, finalmente, deixando que músculos rígidos relaxem e que pensamentos pesados diminuam. E então percebe algo simples, quase óbvio. Está vivo. E isso, apenas isso, já é uma vitória. O céu da noite cai devagar, como um manto que alguém estende sobre o mundo com calma, e você permanece ali, sentindo a brisa tocar a pele sem a barreira da armadura. Pela primeira vez em muito tempo, você pode simplesmente existir, não como guerreiro, não como vassalo, não como arma, mas como alguém que respira e observa. E é nesse instante raro de quietude que você percebe que tudo que viveu, cada golpe, cada renúncia, cada madrugada de treinamento, forma algo maior do que a batalha em si. Forma o traço que você deixará no mundo. Não é um legado que se escreve com tinta ou com títulos. É um legado que se grava em gestos, em memórias, em pequenos ecos que continuam quando você já não estiver mais aqui. Você observa seus próprios dedos, calejados e marcados, e lembra de como eram finos quando ainda seguravam a primeira shinai de bambu. Lembra do peso da expectativa, do orgulho silencioso do seu pai quando você acertou seu primeiro corte limpo, da firmeza da voz do mestre sempre repetindo que honra não se carrega na cintura, se carrega nos atos. E agora, depois de tudo, você entende o que ele queria dizer. O legado não está na katana que você empunha, mas na maneira como você ensina alguém a segurá-la. Não está no nome do clã, mas na postura com que você o representa. Não está nas batalhas vencidas, mas na forma como você retorna delas. Seu olhar se volta para o vilarejo sob a luz tímida das lanternas. Crianças correm na rua de terra, imitando guerreiros com pedaços de madeira. Mulheres conversam enquanto recolhem roupas dos varais. Um grupo de anciãos joga gol do lado de fora, rindo como se nada no mundo pudesse perturbá-los. Você sabe que algumas dessas crianças crescerão ouvindo histórias sobre você. Talvez exageradas, talvez distorcidas, porque nenhuma história atravessa uma geração sem ganhar asas próprias. Mas esse é o destino de qualquer guerreiro, ser lembrado não pelo que realmente viveu, mas pelo que inspirou nos outros. E, no fundo, você aceita isso. Seu legado é também o silêncio respeitoso com que retiram sua armadura quando você retorna de uma campanha. É o jovem aprendiz que carrega sua espada com cuidado, imitando o gesto exato que você faz. É o modo como os camponeses diminuem o passo ao cruzarem o seu caminho, não por medo, mas por gratidão tranquila. Você percebe então que, mesmo que um dia deixe de brandir a lâmina, seu nome continuará ecoando não por causa de glórias grandiosas, mas pelo conjunto das pequenas marcas que deixou. A ajuda oferecida sem esperar algo em troca, o duelo em que poupou um rival que merecia ter outra chance, a palavra firme que impediu uma injustiça dentro do próprio clã. Isso, tudo isso, é o que permanece. E quando a lua finalmente sobe inteira no céu, iluminando seu rosto como se o reconhecesse, você respira fundo, permitindo que a noite entre em você com toda a calma que ela oferece. Você não sabe quanto tempo ainda terá como samurai.
Ninguém sabe. Mas, ao fechar os olhos, entende que talvez isso não importe. Porque seu legado já começou, e continuará caminhando naquelas ruas, atravessando aquelas mãos pequenas que um dia carregarão suas próprias espadas, e se espalhando em histórias sussurradas ao redor de fogueiras, em tempos que você jamais verá. É estranho perceber que a vida não termina quando você se vai. Ela continua através de tudo que tocou. A noite agora se espalha por completo, como se quisesse envolver você em um abraço lento, quase protetor. O vento diminui até virar apenas um sussurro, e tudo ao redor começa a perder contornos rígidos. As montanhas, que antes pareciam sentinelas imponentes, relaxam suas linhas no horizonte. As árvores param de balançar e ficam imóveis, como se também tivessem adormecido. Você sente o mundo inteiro entrando nesse ritmo mais suave, como se o próprio Japão feudal respirasse junto com você. Seu corpo ainda carrega memórias de batalhas, treinos e jornadas longas, mas agora essas memórias parecem distantes, dissolvidas em uma calmaria que não exige nada além do seu respirar. É como se cada inspiração trouxesse um novo frescor, e cada expiração deixasse para trás algum peso que você nem sabia que segurava. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser analisado, lembrado ou defendido. No silêncio da noite, até o mais disciplinado dos samurais pode simplesmente fechar os olhos e existir. Você sente o cheiro suave da madeira das casas próximas, misturado ao aroma distante de chá que alguém deve ter aquecido muito devagar. A sensação é acolhedora, quase familiar, como se você retornasse a um lugar que sempre esteve esperando por você. O chão de terra sob seus pés, tão firme, passa a se parecer com algo que sustenta o corpo e acalma a mente ao mesmo tempo. As estrelas lá em cima brilham com uma tranquilidade que dispensa pressa. Elas não pressionam você a ser forte, rápido ou perfeito. Apenas existem, e convidam você a existir também. Sem esforço. Sem expectativa. Apenas você, respirando, em um mundo que finalmente desacelera com suavidade. Você deixa a imaginação pairar por alguns instantes, lembrando de como era caminhar pelos campos, ouvir o som do bambu rangendo, sentir o peso da armadura e o toque frio da katana. Agora, todos esses elementos se transformam em memórias macias, como páginas de um livro antigo que você pode fechar devagar. Não para esquecer, mas para descansar delas. Talvez seja essa verdadeira sabedoria que tantos buscavam nos templos, nos treinamentos e nas noites silenciosas. Entender que há um momento para agir e um momento para simplesmente repousar. E nesse repouso, você encontra uma espécie de liberdade que nenhuma espada poderia conceder. A liberdade de não carregar o mundo por algumas horas. Sua respiração se aprofunda mais uma vez, e o corpo acompanha. Os ombros relaxam. O rosto suaviza. O coração desacelera como um tambor que encontra seu ritmo natural. Você percebe que está exatamente onde precisa estar, e que a jornada até aqui, com todas as suas curvas e desafios, finalmente encontra uma pausa merecida. E conforme a noite avança, ela te envolve com aquela escuridão confortável, aquela que não assusta, mas protege. Cada som distante, um grilo, o vento fraco, o suspiro do mundo, funciona como uma trilha suave, guiando você para um descanso ainda mais profundo. Não importa se o amanhã trará novas responsabilidades ou novos caminhos. O agora pertence apenas à calma. Deixe-se levar. Deixe-se acolher. Deixe o corpo afundar na paz simples desse momento. Você caminhou por guerras, templos, estradas, memórias e destinos. Mas agora, você caminha apenas para dentro de si, em direção a um lugar macio, silencioso e completamente seguro. E quando finalmente estiver pronto, deixe que o sono venha devagar, como um amigo que sabe exatamente o ritmo que você precisa. Boa noite e bons sonhos.